Fala, duelistas! No vídeo de hoje fecharemos com chave de ouro o reino dos duelistas, onde o anime trouxe como expansão eventos que ocorreram nos primeiros capítulos do mangá e foram posteriormente adaptados para o anime de Yu-Gi-Oh! Zero. Além disso, veremos o real desfecho de Pegasus, a criação do novo quadro do canal Mundo Filler, e se você já é um duelista lendário, já deixou seu like e sua inscrição. E se ainda não fez isso, ajude esse canal a sacar a Destiny Draw e se tornar o rei dos jogos. Mas sem mais delongas, e bora para análise! Como visto no vídeo anterior, o confronto com Pegasus foi bem longo. Enquanto o Yami lutava sozinho, ele seria facilmente derrotado pelo Mind Scan. No momento que havia perdido as esperanças, ele finalmente conseguiu escutar o Yugizinho em seu coração. Essa combinação de Yami e Yugi foi fundamental para a retomada do duelo e fez Pegasus apelar para um jogo das sombras, que acabou sugando toda a força mental de Yugi, deixando no limiar da vida. Quando o jogo parecia perdido, Yami foi salvo pela força da turminha da amizade e conseguiu invocar o monstro As, que representa a união de Yami e Yugi, o Mago do Caos, explodindo assim a restrição de 1000 olhos e colocando um fim à tirania de Pegasus e se tornando o rei dos duelistas. Episódio 41, o rei dos duelistas. Capítulo 73, o trágico conto do olho do milênio. Começando pela expansão do anime. Aproveitando que Bakura tinha recobrado a consciência, a turminha começa a procurar Pegasus para que ele cumpra sua promessa de liberar as almas, e acaba conectando os eventos ocorridos no episódio Semi-Filler da noite antes das finais, onde Thea sugere procurar na torre secreta, e que no começo não tinha dado bola porque achou que foi um sonho, mas depois de todo o ocorrido, aquilo de fato poderia ser real. Tristan confirma que pensava o mesmo, e sem dar explicações, ambos se dirigem à torre, esperando encontrar Pegasus. O anime antecipa e modifica a cena seguinte, onde ocorre a interação de Bakura com Pegasus, mas antes gostaria de voltar ao mangá pelo simples fato de ser mais completa a história de como Pegasus conseguiu sua relíquia. Após a vitória de Yami e Yugi, o jogo das sombras se encerra. Pegasus ainda não acredita ter seu poder superado e Yami e Yugi comemoram a vitória, assim como toda a turminha. Esse momento que Joy queria fazer bonito e comentar como foi todos estarem conectados também foi adaptado no anime. A diferença é que Yami voltou a assumir o controle e após agradecer a turminha, ele exige que Pegasus cumpra sua parte do acordo e libere suas almas aprisionadas. Pegasus cumpre sua palavra liberando os irmãos Kaibas das cartas e o vovô mútuo da TechPix. Os Big Five ficaram putos e essa derrota invalidaria a continuação da transação. Após a confirmação de Thea que vovô não estava mais na câmera e das cartas que haviam selado suas almas estarem em branco, Pegasus informa que o prêmio em dinheiro estaria sendo providenciado pelos seus homens. E prossegue explicando que, usando sua relíquia, já pôde ler a mente de muitas pessoas, mas nunca conheceu uma que tinha 2 almas e um corpo, e pergunta a Yami se esse era o real poder de sua relíquia. Yami responde que nem ele conhece a real extensão de seus poderes, mas ele sentiu uma certa força, uma certa vontade que conectou seu coração a de Yugi. Pegasus, achando estranho, pergunta se ele não tinha conhecimento do poder maligno, ou melhor dizendo, a essência maligna vinda dos itens milenares. Tanto Yami quanto Bakura ficam surpresos. Então Yami ordena que Pegasus conte como, quando e por que conseguiu um item milenar. Após isso, Yami iria aplicar uma penalidade. Pegasus nesse momento não expressava nenhuma emoção, seja medo, preocupação ou raiva. Ele se mantém igualmente calmo, como se estivesse vazio. Vocês já devem ter sacado o porquê. Continuando, Pegasus saca a carta de Cynthia e revela que ela foi o elo inicial para todos os eventos subsequentes. Yami lembra de ter visto essa moça no quadro ao lado de Chad, mas não o interrompe. Pegasus prossegue dizendo que essa dama era Cynthia, que ela havia falecido há 7 anos atrás, e sua grande amada havia o deixado com apenas 17 anos de idade. Pegasus relata que conheceu ela 14 anos antes, em uma das festas de gala promovido por seu pai, que construiu um império nos cassinos em Las Vegas. Cynthia era filha de um amigo de seu pai, e desde que se conheceram, parece que haviam sido desenhados um ao outro. Conforme o tempo passava, mais eles planejavam seus sonhos, onde Pegasus iria se tornar um pintor famoso e viajar pelo mundo, e que passariam o resto de suas vidas juntos. Mas pouco tempo depois de Pegasus completar 17 anos, Cynthia ficou doente e acabou falecendo. Pegasus por meses encarou um grande canvas em branco que havia tomado seu coração. Quando se deu conta, estava viajando com destino ao Egito, pois havia se aprofundado em seus mitos de vida após a morte, e na ideia que a alma viveria eternamente até o fim dos tempos. A cerca de 500 km de Cairo, o Vale dos Reis estava situado próximo ao grande rio Nilo, mas a passagem desértica e gigantesca refletiu o que Pegasus sentia em seu coração, mas nada ali poderia preencher o seu canvas, até que ao encontrar o sofrimento dos moradores, ele se depara com o que parecia ser um ladrão, que portava um acessório estranho, mas se tratava do Anel do Milênio.
Quando se dá conta, ele está cercado por 4 pessoas, usando mantos negros, que começam a descer o cacete no cara. Pegasus tenta interferir, dizendo que para deixar o homem em paz, e caso ele tenha roubado aquele artefato, ele poderia pagar, e estende a mão oferecendo o dinheiro que tinha consigo. Quando dentre eles, um homem lhe chamou a atenção por seu olhar penetrante. E logo em seguida ele percebe o Anki em seu pescoço preso a um barbante. Com tais descrições, Yami o interrompe e afirma que só poderia ser Chad. Pegasus fica intrigado, pois nunca soube o nome dele. Yami pede para que ele prossiga. Pegasus afirma que Chad falou com ele e caso ele deseje permanecer, ele não deveria ficar ostentando riqueza, não em um lugar como aquele. Ele informa que aquele homem havia sido punido por tentar roubar uma relíquia sagrada. O valor do artefato era irrelevante, mas caso tentasse estimar o preço em ouro, quantia nenhuma seria o suficiente para ser equivalente. Ele pergunta se é algum tipo de turista e prossegue informando que a vila que ele estava agora era Kuona, uma vila criada por saqueadores de tumbas. Ladrões como aquele cara era bem comum ali na vila, e que ali não era um lugar para uma pessoa como Pegasus. E sugeriu que ele saísse dali o mais rápido possível. Antes de ir embora, ele afirma que o que ele buscava, a forma de curar suas feridas por perder sua amada, não seriam atendidas num lugar como esse. Pegasus fica abismado, pois Chad havia lido sua mente, e ignora seu conselho o seguindo. Sua perseguição guiou Pegasus até uma modesta construção, mas em seu interior havia o real segredo. Se tratava de um templo antigo. O Adão estava implorando por sua vida. Chad explica que ele não está sendo punido por roubar o artefato. Na verdade, ele seria testado pela relíquia, para se tornar o novo portador, e o força a colocar o Anel do Milênio, que imediatamente usa as pontas para perfurar o peito do ladrão, e logo em seguida, executa o homem fazendo cuspir labaredas de fogo pelos olhos e boca. De fato, um belo fatality. Chad explica que as relíquias testam a alma do portador, e caso ela não seja digna, teriam seu corpo e alma consumido pelas chamas. Um dos servos de Chad pergunta até quando deveriam esperar, pois enquanto as relíquias que eles possuíam não obtivessem portadores, eles não poderiam procurar pela relíquia perdida. Chad informa que existe uma ligação entre essas pessoas e as relíquias, como se fosse um quebra-cabeça, e que isso iria atrair os portadores destinados eventualmente. Chad guardou o anel milenar de volta na tabuleta das memórias do faraó. Yami fica bem surpreso, e Pegasus continua narrando, descrevendo que a tabuleta tinha um formato de sarcófago, e guardava 3 relíquias, sendo elas a balança, o anel e sim, o olho do milênio. Exatamente o mesmo olho que ele iria utilizar daquele dia em diante. Pegasus narra que depois que presenciou toda aquela cena, os capangas de Chad o capturaram. Chad afirma que ele havia bisbilhotado segredos sagrados, e a única forma de sair dali seria sendo testado por uma das relíquias. Pegasus estava desesperado, e mesmo implorando a Chad para sair dali, foi em vão. Chad pegou o olho e explicou que caso ele fosse merecedor, a relíquia iria conceder o desejo mais profundo em seu coração, que em seu caso abriria as portas do mundo espiritual e ele poderia ver sua amada mais uma vez. O coração de Pegasus se encheu de esperança, e ele conseguiu sobreviver ao teste, e nas palavras dele um milagre aconteceu. Diante dele uma porta se abriu e ele conseguiu ver que era Cynthia. Infelizmente a reunião deles foi muito breve, e o olho do milênio o aceitou como seu portador. Encerrando aqui o capítulo do mangá. Agora voltamos ao anime, com a expansão gerada pelo encontro de Bakura e Pegasus. Pegasus estava em sua torre, refletindo que nunca havia visto um corpo com 2 almas, e liberou as 3 almas sob seu domínio. Enquanto estava pensando no ocorrido, admirando a feitura de sua amada, ele sente a presença de Bakura, que começa seu diálogo alegando que o poder da relíquia de Pegasus era ler as mentes, mas ele poderia ver o futuro. E utilizando o baralho, Bakura começa uma sessão de tarô, onde ele retira cada carta e vai revelando pequenos fragmentos da história de Pegasus, começando pela sua juventude, onde ele tinha riquezas e viveu um grande amor, mas pela carta estar invertida significa que houve um fim trágico nesse romance. Julgando pela reação, Bakura afirma que acertou e prossegue para a carta que representa seu estado atual. A máscara sombria. Suas ações atuais estavam na verdade sendo mascaradas para atingir seu objetivo original. Pegasus interrompe antes de ele continuasse, mas Bakura prossegue para a carta que representaria o seu futuro, a Anja da Morte. Seu fim estaria próximo. Em seguida, tanto o anel quanto o olho começam a ressoar e liberar uma energia em forma de raio, um contra o outro. Mas Pegasus estava exausto devido ao jogo das sombras anterior e foi facilmente subjugado por Bakura. Pegasus pergunta quem ele era. Bakura responde que está reunindo os itens do milênio, pois caso alguém junte os 7 itens, teria o poder suficiente para dominar o mundo, e se ajoelha para retirar o olho de Pegasus. A cena seguinte foca a turminha, que observa os seguranças carregando uma carcaça velha de Pegasus. Yugizinho pergunta a Crockett o que havia acontecido. Ele responde que Pegasus foi atacado. Yugi pergunta o que aconteceria com as almas aprisionadas e Crockett o ignorou completamente, dizendo que no momento o foco deveria ser a vida de Pegasus. A turminha insiste em subir a torre, até que T acaba esbarrando no diário de Pegasus, que havia escrito para caso fosse derrotado. E aqui é a forma do anime de apresentar
como ele obteve o Ouro do Milênio. Enquanto Teia irá narrando, o anime apresenta as cenas, onde temos o acréscimo da cena de casamento e a alteração de como Pegasus encontrou Chad, onde eles simplesmente se encontraram na vila e Chad pediu para que ele se retirasse, cortando qualquer menção à vila de Kuelnai ou de Pegasus testemunhar o teste do Anel do Milênio no ladrão, partindo direto para a cena onde o Ouro do Milênio testaria a vontade de Pegasus e realizaria seu desejo por alguns instantes. O anime acrescenta que neste mesmo período Pegasus ficou sabendo da criação do sistema virtual da corporação Kaiba, e para virtualizar a carta de Cynthia, ele precisava tomar a Kaiba Corp não importa como. E assim, a turminha entende os reais objetivos de Pegasus. A turminha então decide encontrar os corpos de Seto e Mokuba, e ver se algo aconteceu. Neste momento, Yugi esbarra com as 3 cartas em branco, imaginando que Pegasus havia cumprido seu acordo. E quando iria de encontro à turminha, em seu caminho aparece Chad. Vale ressaltar que aqui no anime, essa seria a primeira vez que eles se encontram. Por isso o anime decidiu reimaginar eventos ocorridos no capítulo 13 e 14, Homem do Egito, parte 1 e 2. E a propósito, eu já fiz um vídeo completo abordando esses capítulos, e como foram adaptados no Yu-Gi-Oh! Zero. Depois dá uma conferida neles. Chad de alguma forma sabe que alguém roubou o Ouro do Milênio de Pegasus, e acaba surgindo em frente ao Yugizinho, onde se espanta que ele esteja em posse do Enigma do Milênio, e pressupõe que ele possa ter algum envolvimento. Enquanto está andando em direção a Yugi, ele utiliza o poder da Chave do Milênio para adentrar em seu coração, e é surpreendido com um corpo com 2 salvas de alma, sendo a de Yugizinho estava com a porta aberta e lotada de brinquedos, o que indicava pureza e inocência. Jamais seria o ladrão. Entretanto, ao olhar a porta de Yami, ela estava fechada e ao se aproximar, a porta lentamente se abre com Yami dentro, que se sente surpreso por alguém tentar entrar na sua sala de aula e já chama ele para um jogo das sombras. Chad apenas observa e conclui que a sala parece pertencer a alguém muito importante. Pelos detalhes e escritas egípcias, se assemelha muito à tumba de um faraó. Ao se aproximar, Yami pergunta qual seria o seu propósito. Chad então revela que é o guardião das relíquias, e essas relíquias são passadas de geração em geração desde o Antigo Egito, e que ele estaria ali para desvendar quem havia furtado o Ouro do Milênio. Yami entende a situação, mas não aceita entregar de bom grado, por isso decide aplicar um jogo das sombras, onde o objetivo era encontrar a sala correta. A vista da tumba agora aparentava um grande labirinto, que ignorava completamente o bom senso. Chad aceita o desafio e sai em busca da sala que mantinha a verdade escondida. Passando por diversas portas e armadilhas, se depara com uma sala onde Yami estaria escondido. Achando que seria a sala correta, acaba caindo em mais uma armadilha. Quando estava prestes a ver seu fim, em meio ao precipício, ele é ajudado por Yugizinho, que diferente do capítulo original, é o próprio Yami que o salva e encerra o jogo das sombras com a rendição de Chad. O anime aproveita para expandir, onde Yugi pede para que Yami pare com esse jogo das sombras. Assim uma porta recebe o foco de iluminação, e quando ambos adentram, encontram uma fileira de placas com monstros selados. Chad aproveita para narrar um pouco do que foi dito no duelo final com Pegasus no mangá, que antigamente os monstros eram selados em pedras, e os magos o conjuravam para utilizar o seu poder. Conforme o tempo foi passando, os magos foram se extinguindo e o poder ficou adormecido, até serem redescobertos nos tempos modernos com os monstros de duelo. Conforme estão passando pelas tabuletas, a tábua do Mago Negro é acionada como um mecanismo de defesa, o invocando e se preparando para comandar um ataque. Chad informa que caso receba um ataque, suas mentes seriam destruídas, e ao olhar ao redor percebe que o piso inferior continha a imagem do dragão branco de olhos azuis. Imagina que, seguindo as regras dos jogos de duelo, o dragão branco deveria ser forte o suficiente para vencer o Mago Negro. Yugi o interrompe, afirmando que poderia lidar com a situação, e com isso tenta convencer o Mago Negro a parar o seu ataque. Chad sabe que o Mago Negro era um monstruoso do faraó, e quando o Mago Negro obedeceu, ele teve certeza que seu outro eu era o faraó, mas o anime não comenta esse fato. Chad se retira e pede para que Yugi se desculpe com seu outro ser por ter acusado de ser o ladrão, e que era o destino dele e de sua outra alma liberar o poder da relíquia do milênio, e se retira, pedindo que ele tenha cuidado com o ladrão, que também é um portador das relíquias, e se despede, falando que seu nome é Chad, encerrando o episódio do anime aqui. Bem, do episódio seguinte veremos os primeiros 5 minutos, pois dali em diante seria o duelo Fury com a Rebecca, episódio 41, a jovem da América. A cena se inicia com Mokuba recobrando a consciência ao lado de Pakura. Logo em seguida, a turminha toda chega e fica contente com a sua recuperação. Pouco tempo depois, Yugi se aproxima e pergunta como Mokuba estava, que somente clama por seu irmão. Crockett se aproxima e informa que Pegasus estava gravemente ferido no hospital. Yugi tenta imaginar se o responsável foi Bakura, mas como ele não sabia que ele havia recuperado o Anel do Milênio, ele acaba o descartando como suspeito. Crockett, então representando Pegasus, oferece a carta Laços de Amizade junto ao prêmio em dinheiro em forma de cheque. Diga-se de passagem, essa carta Laços de Amizade é exclusiva do anime. Yugi então oferece o cheque a Joey, que finalmente iria poder custear a cirurgia à sua irmãzinha Serente.
E como Mokuba está de volta, muito provavelmente seu avô e Seto haviam voltado também. O anime mostra o despertar de Solo Momoto no hospital ao lado da mãe do Yugi. De volta ao reino, Mokuba estava procurando por Seto, que estava esperando no lado de fora da muralha, e abre um grande sorriso em reencontrá-lo. Mokuba afirma que eles nunca suspeitaram que a chave era o colar, e que ele conseguiu proteger a corporação Kaiba. Seto agradece Yugi dizendo que estava em débito. Yugizinho diz que não deveria se sentir assim. Seto continua andando e manda um recado para o outro Yugi, que um dia eles voltariam a duelar e de forma verdadeira, e sai de cena. Como cena final, Yugi conversa com sua outra alma e agradece por ter conseguido resgatar a todos, mas Yami diz que foi a ajuda dele e da turminha que fez isso tudo ser possível. Joey se pergunta como iriam sair da ilha, e se recorda que Kaiba veio de helicóptero, e a turminha segue em disparada para conseguir uma carona. E por último, temos a cena de Bakura, dando uma bela lambida no olho do Milênio. E isso é o que tínhamos para cobrir desse episódio. Agora veremos o que ocorreu no mangá, e afirmo que esse final foi bem mais completo. Capítulo 74, A Preciosa Peça. Yami está no quarto junto à turminha, pensativo em toda a história contada por Pegasus, que envolvia Shad e a vila de Koel'Na, e essa tabuleta que reside todas as 7 relíquias milenárias. Bakura reconhece que Pegasus foi terrível, mas não consegue deixar de sentir pena do que ele havia se tornado. Bakura percebe e afirma que Yami não estava feliz por derrotar Pegasus, e Joy comenta que achou estranho Yugi não ter aplicado uma penalidade. Teia começa a pensar que o início dessa tragédia se deu com a morte de sua amada, e como foi terrível descobrir que, de certa forma, a força maligna que habita as relíquias se referia a outro Yugi. E talvez por isso ele tenha bopado Pegasus, pois não queriam confirmar que na realidade ele era a força maligna. A cena retorna para Yami, que se encontra completamente confuso e se perguntando quem ele realmente era e de onde ele havia surgido, quando é interrompido pelo despertar de Mokuba, que acorda apavorado, mas logo percebe que era a turminha, e que Yugi havia o salvado. Yami afirma que foi um esforço de todos. Mokuba tenta partir na corrida para voltar a Kaiba Corp, mas Yami afirma que Seto já estaria na ilha. A cena seguinte mostra Seto sendo liberado por Sawatari. Neste momento, Seto vê de relance sua criança interior, como ocorreu ao despertar da punição de Yami bem no começo do arco do reino. Ele começa a seguir em direção de Mokuba, mas a cena retorna para Crockett, que veio entregar o envelope que continha o prêmio em dinheiro a Yami, e também a maleta de Kaiba, já que provavelmente eles iriam se encontrar novamente. Crockett comenta que nela viu os discos de duelo, que seriam um novo passo rumo à forma de duelar, com o Solid Vision, onde as criaturas se assemelham demais com a realidade, e confirma que era isso que Pegasus estava atrás. Ele queria materializar a carta de Cynthia e se encontrar com sua amada novamente, e se retira. Fora do castelo, vemos Mokuba carregando a maleta de Seto, e fazia um bom tempo que estavam procurando por ele. Joy faz uma piada dizendo que ele talvez tinha sido digitalizado no céu, o que faz Teia ficar irritada. Yami fica olhando fixamente para os degraus do castelo, quando o pessoal finalmente percebe que Seto estava ali, esperando por Mokuba. Os dois têm um caloroso reencontro, e Yami consegue enxergar o Seto mais jovem, e afirma que essa era a última peça para encaixar em seu coração. Essa cena até deixou Joey emotivo. Eu te entendo, Joey. Essas cenas familiares com o irmão são ótimas. Teia comenta que enfim ele poderia salvar sua irmãzinha. Joey pergunta se Yami estaria de acordo em ele entregar o dinheiro do prêmio. Yami concorda plenamente e diz que ele foi o vencedor do reino. Tristan alopra, dizendo que foi um milagre mesmo ele chegar às finais, e Teia diz que seu crescimento foi impressionante. Joey afirma estar em grande débito com Yami, mas Yami diz que isso foi só o começo. O real teste viria logo em breve, e faz um trato com Joey, que, até o dia que ele pudesse derrotá-lo, ele estaria devendo uma, reforçando a ideia que realmente Takahashi queria um duelo épico entre os dois. Teia pergunta qual seria a contagem no placar, e Joey afirma que durante toda sua carreira como jogador, ele perdeu 187 vezes para Yami, e nunca o venceu. A turminha começa a tirar um sarro danado. Enquanto estão brincando, Yami parece muito preocupado. Yugizinho percebe e reconforta o outro Yugi, dizendo que não importa de onde ele veio, tanto ele quanto a turminha estavam muito felizes por ter ele como amigo. Isso ajuda a melhorar o astral de Yami. Que cena bonita, não? Irmãos se reencontrando, a amizade da turminha, a camaradagem entre Yami e Yugi. Pois é, olha a cena seguinte no mangá. Takahashi quebrou bem o clima, hein? Aqui vemos o real desfecho de Pegasus, onde ele estava morto diante da carta de sua amada. E lembra quando Bakura pediu a réplica usada no banquete? Bem, ele foi bem gentil em deixar no lugar, enquanto fica lambendo a relíquia toda ensanguentada de Pegasus, afirmando que só faltavam mais 5 e sai rindo histericamente. A cena retorna para a turminha e os irmãos Kaiba, onde Seto agradece e diz estar em dívida por ter salvo Mokuba, e pede para que ele avise o outro Yugi que sua batalha ainda não acabou. Um dia eles iriam resolver isso num verdadeiro duelo. Mokuba logo em seguida começa a zoar o pessoal, dizendo que eles não teriam como conseguir sair da ilha, mas eles tinham um helicóptero particular. Joey fica 200% pistola, e Seto afirma que ele não deveria se importar com peixes pequenos, mas a real intenção de Mokuba era que Seto oferecesse uma carona. Teia começa a pensar como iriam sair dali, e enfim Bakura aparece, onde o pessoal pergunta o que ele estava fazendo. Ele mete o louco dizendo que se perdeu pelo castelo, mas andando por lá não encontrou nenhum navio. O porto também se mostrava vazio, então Mokuba pede com jeitinho a Seto que dê uma carona a eles. E olha só ainda quem está na ilha,
nossa elegante Mai, que também está 200% pistola por estar presa na ilha, até que percebe o helicóptero de Seto, que estava um tanto cheio com toda a turminha. Mokuba ri alto e diz que eles deveriam agradecer por Seto ter deixado eles pegar uma carona. E Seto diz assim que chegarem no Japão estariam kits. Mai aparece gritando desesperada para que ajudem ela. Joey dá aquela olhada sacana e obviamente ajuda a donzela. Mas Seto sai torando e segue em rumo ao Japão. E aqui terminamos oficialmente tanto o volume 9 do mangá quanto o Reino dos Duelistas. E é isso, duelistas. Como dito anteriormente, o mangá foi bem mais completo, com os detalhes do Egito Antigo, o encontro dos Kaipas e a saída do reino, o que torna um tanto estranho o anime ter deixado de lado, já que iria enfiar uma sequência de fillers. E falando neles, a partir de semana que vem, teremos o início do mundo filler, com o duelo de Rebecca e posteriormente o pequeno marco dos Big Five. E é isso, duelistas. Espero vê-los neste mesmo canal e horário semana que vem. Ao lado vocês encontrarão sugestões de vídeos e convido-os a relembrar o que aconteceu no Yu-Gi-Oh! Zero. Enfim, me despeço. Até a próxima, duelistas. Gotcha! E com imenso prazer que finalizo esse vídeo. Em todo caso, gostaria de agradecer a você, telespectador, que assistiu até aqui e viu essa análise. Críticas e sugestões sempre são bem-vindas. Espero ver você aqui contemplando o próximo trabalho. Se curtiu, deixe seu joinha. Caso não, deixe seu dislike. Mas não deixe de comentar para que possamos melhorar sempre. Até a próxima, duelistas!